Agora chega no exercício aqui. Esse exercício aqui, ó, que ele fala do Enem 2017, não dá pra ler, eu acho. Um fato corriqueiro ao se cozinhar arroz é o derramamento de parte da água de cozimento sobre a chama azul do fogo, mudando-a para uma chama amarela. Essa mudança de cor pode suscitar interpretações diversas, relacionadas à substância presente na água de cozimento, além do sal... Não, na presença na água de cozimento. Além do sal de cozinha, nela se encontram carboidratos, proteínas e sais minerais. Cientificamente, sabe-se que essa mudança de cor da chama ocorre pela... Primeira coisa que a gente tem que fazer é lembrar do cera, né? Vamos coletar as informações. Primeira coisa que a gente coletaria. Vou colocar aqui do lado agora, tá? Coletar. Coisas que ele falou ali no exercício. Mudança de cor. Ele falou sobre... isso é importante. Ele botou uma substância ali, tá? Ele falou o NaCl, que esse aqui é o famoso sal de cozinha, o que a gente coloca na comida. Ele falou também... e a pergunta, na verdade, é isso. Explicação. É a resposta, é para achar a resposta. Explicar cores, basicamente. Bom, disso aqui, o que eu comentei, a gente tem que tentar pensar nos 4 modelos atômicos e ver qual que a gente poderia utilizar. O primeiro seria o modelo de Dalton, que ele, na verdade, pensou só na ideia de maciço, por a razão de ser eterno, né? Não serve. Thomson foi a ideia de carga elétrica, né? Onde começou a aparecer os elétrons e a carga positiva, que era formada ali o meio, né? O meião ali, que parecia um panetone. Né? O panetone é a massa, né? A massa é o panetone e as frutas cristalizadas, ou as passas, ou os chocolatezinhos do chocotone, são os elétrons que ficam dentro dessa maçona aí. Mas não falou nada de cor. O outro seria o Rutherford. O Rutherford, ele pensou na ideia de vazio, né? Existe um grande espaço vazio e que o peso do átomo está no centro, numa coisa bem pesada. Entretanto, existe um espaço vazio e existe esse distanciamento, né? Entre uma coisa positiva do modelo de Thomson, a coisa positiva fica no meio e a coisa negativa fica pela volta, que é bem pequenininho. Tá, não falou nada de cor ainda, né? Entra o modelo de Bohr, que foi o primeiro que falou em cor. Como assim? Vamos lá. Vamos expressar primeiro. Eu vou ter que fazer desse lado, porque daí a gente vai ter mais coisa para expressar. Ó, vou colocar azul. A gente tem o foguinho. Dá pra ver, né? O foguinho lá na boca de fogão. Quando a gente joga sal, faça esse experimento em casa. Depois limpa, senão teu responsável vai ficar de cara, tá? Então esse foguinho, uma grande parte vai continuar azul e outra parte vai mudar de cor, vai ser um laranja, amarelo, depende de como você vai captar essa luz aí, você vai ver essa luz, né? Mas vai, vai mudar de cor quando você jogar. O que ele jogou nessa jossa aqui? Sal, no caso o NaCl. Carlos, você já sabe que foi o NaCl? Cara, o que me chamou a atenção foi justamente ele ter dado no exercício o NaCl. Ele deu problema. Ele falou carboidrato bem genérico, ele falou proteína bem genérico, ele falou outra coisa ali que ele falou, água. Foi isso que ele falou? Sais minerais, mas nem dos sais minerais ele deu o NaCl, ele só a molécula, ele só falou sal de cozinha ali. Então isso já me chamou a atenção, entende? Aliás, na hora de coletar, se você talvez tivesse chamado outra coisa, é que na minha não chamou, né? Podia ter chamado essa ideia de tipo água da cozinha, água de cozimento, carboidrato, proteína e sais minerais, tá? Claro que nesse caso, olha só, veja como a informação está nos detalhes, né? Nesse caso, você ia ter muita informação que claramente não ia servir de nada, entende?
Mas então, daí ele falou sobre mudança de cor, e daí a gente tem que pensar no único modelo que tem essa transferência, que é o modelo de Bohr. O modelo de Bohr, ele tem um funcionamento bem parecido com um estádio de futebol, tá? Bem parecido com um estádio de futebol. Quanto mais próximo do jogo, mais energia ele tem, que o elétron que está ali tem que ter, sabe? Então, o elétron, para ficar tão próximo aqui, ele tem que ter um determinado nível de energia. Em física e em química, a gente chama essa energia de quantum. No plural, de quantum é quanta, tá? Então a gente chama de quantum esse nível de energia que ele tem que ter lá. Só que tem o seguinte, cai negativo aqui. Às vezes você vai, por exemplo, e oferece, dá calor, que é energia, para um elétron desse. Vou representar assim, ó. Você dá energia, tá? Deu energia. Energia. O que vai acontecer? Nesse momento, o elétron fica excitado. E faz um salto. Para onde que ele vai? Para quais desse nível ele vai? Depende da energia que você colocar, tá? Então, nesse caso aqui, eu hipoteticamente imaginei que ele deu um pulo aqui, ó. Tá aqui. Só que esse salto, ele é momentâneo, ele não vai ficar ali para sempre. Por quê? Vai ficar aqui enquanto essa energia estiver sendo fornecida. No caso do fogo, o que acontece quando você joga o sólido no fogo, né? Qualquer sólido, o sal. O sal, ele vai... Tem o fogo aqui, ó. Assim, essa parede, ó. O sal, você jogou. Nesse momento aqui, no meio do fogo, ele está recebendo energia. Depois ele vai... E passa, não está mais próximo do fogo, né? Então ele não está recebendo mais energia. Nesse momento, nessa transição aqui, ó, é quando emite luz, uma luz diferente. Então essa energia do fogo faz os elétrons pular por um momento bem rapidinho assim, né? E depois o elétron ele vai e resolve voltar para o nível de energia normal dele, que é a energia que ele tem, né? Só que essa volta vou colocar dessa cor aqui, laranjinha. Essa volta só acontece porque ele libera energia. Essa energia é liberada na forma de luz, representada pela letra lambda. Lambda, tá? Essa letra grega aqui, ó, é um Y de cabeça para baixo, vamos dizer. Indica luz na física, na química também. Então libera essa energia e a gente consegue enxergar, porque houve essa volta aqui. O número de níveis que existem no modelo de Bohr são 7. Quantas cores tem no arco-íris? 7. Coincidência? Illuminati? Cara, não. É porque a gente consegue, tá? A gente, ser humano, consegue ver tudo na faixa dessas 7 cores aí, que estão num comprimento de onda entre 700 nanômetros e 400 nanômetros. Qualquer coisa abaixo ou acima desses limites, a gente não consegue ver. Entra na parte do infravermelho ou no ultravioleta, certo? Então, alguns elementos, eles também emitem luz. Por exemplo, imagina que ele vai daqui e pula para o nível mais impossível do mundo. Quando ele volta, ele libera tanta luz, né, maior, com comprimento de onda maior ou menor do que a luz visível, que a gente não enxerga. Por isso que a gente, como cientista, como ser humano, só conseguiu determinar esses 7 níveis de energia por causa da luz visível. Que massa, né? Que são 7 também. Porque cada um, dependendo do pulo, né? Se ele pula para esse lado, vai ser para esse nível vai ser uma cor. Se ele pula para esse nível, quando ele voltar vai ser outra cor. Quando ele pula esse nível, quando ele voltar vai ser outra cor. Às vezes,
pode ser que vários elétrons pulem ao mesmo tempo, né? Eu estou falando de um, mas pode ser que tem vários elétrons e vários elétrons pulam ao mesmo tempo. Então vai ser um outro espectro de cor, né? Vai ser mais de uma cor, vai ser de repente azul e laranja. O laranja não tem, né, no arco-íris. Cara, você tem que saber as cores dos arco-íris. Eu sempre fui mal em artes, então eu não sei a cor que tem as cores no arco-íris. Eu sei que tem 7, mas eu não lembro quais são as 7 cores. Então ele falou de receber energia, pá, beleza. Esse é o modelo de Bohr. E a diferença, e você vê também como, tipo, calor é uma forma de energia, né? Tipo, calor e energia, é uma forma de energia. Pois é. Depois que a gente expressou tudo isso aqui, cara, vamos resolver, né? Agora a gente consegue. Eu vou colocar a resolução aqui, ó, 3. Vamos resolver. Então, primeiro, ele falou que a alternativa A, ele fala a reação do gás de cozinha com o sal, volatizando o gás cloro. Tá, ó, por um segundo, vamos pensar que essa aqui tá certa, só por um segundo. O gás de cozinha, butano, reagiu com o sal, NaCl. Ele liberou o Cl2, né, o gás cloro. E cadê o sódio? O que aconteceu? Ele morreu. Sumiu o Na. Lembre, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, né? A famosa frase do Epicuro, que as pessoas atribuem ao Lavoisier, porque o Lavoisier falou de um jeito, mas o Epicuro já tinha falado lá na Grécia Antiga de uma forma, essa frase bem bonitinha assim. Então, não, a letra A não pode ser porque não teve reação nenhuma aí. Letra B, emissão de fótons pelo sódio, excitado por causa da chama. Aqui a única coisa da alternativa é que essa energia a gente chama de fóton, porque é considerando a luz como partícula, tá? Então a emissão, do ponto de vista da física, é uma onda eletromagnética, ok? Mas a gente também pode considerar, por causa desse comportamento, ela tem um comportamento tipo dual, né? De onda e de matéria. Então a gente chama essa partícula, luz, de fóton. É considerar a luz como partícula. Só você ver quando você joga uma lanterna no vidro, por exemplo, no espelho, né? Não tem essa reflexão. A letra C, produção de derivado amarelo pela reação com carboidrato. Que derivado amarelo? E cadê? O que aconteceu? Assim, pensando numa reação com carboidrato, a gente tem que pensar que carboidrato a gente utiliza para gerar energia. Então, o açúcar, por exemplo, a gente vai e consome para se transformar em energia no nosso corpo. A mesma coisa, vou pensar no carvão. É carbono aquecido que ele retém, né? Ele está queimando ali, ele promove uma quentura e daí você faz o churrasco. Então, não é carboidrato, tá? Carvão não é carboidrato, mas o carboidrato, ele tem carbono e água. Então, o que nos fornece energia, na verdade, é essa ligação entre carbono. Por isso que é carboidrato. Hidrato de carbono, carbono com água. Então, veja que pela reação não tem como derivar amarelo. Poderia gerar calor. Se fosse queimar o carboidrato, mas não um derivado amarelo, tá? Então, não. Letra D, reação do gás de cozinha com a água formando gás hidrogênio. Cara, e o sal? Não. Você consegue, por acaso, gerar gás hidrogênio só colocando água no gás? Assim, não dá. Não, eu não tenho nem como explicar porque não dá. Letra E, excitação das moléculas de proteína com formação de luz amarela. Tá bom. Então quer dizer que toda vez que você faz exercício físico, você mexe um músculo, que é formado de proteína, você libera luz. Você virou Starlight do The Boys, né? Não também. Então letra E não dá. A única que dá certo é a letra B. Pode ter pego ali alguns de surpresa por causa da palavra fóton. Mas agora você tá ligado que fóton pelo sódio, justamente o átomo de sódio. Por que eu posso falar que é do sódio e não do cloro? A gente vai falar em outra oportunidade, mas a tabela periódica, ela tem os metais do lado esquerdo e os ametais do lado direito.
Os ametais, eles liberam, se fizer isso, eles até podem liberar luz, mas vai ser na luz não visível pra gente. Os metais, no entanto, eles já liberam aquela faixa que a gente consegue enxergar entre 700 e 400 nanômetros. Então não poderia ser o cloro, mas sim o sódio. Por isso que a resposta tem que ser a letra B de bol. B de bol. B de bol. Vou colocar aqui. B de bol. Letra B também. Acabou? Não! A gente tem que avaliar. E aí, o modelo atômico de Bohr serviu para resolver esse exercício? Interessante. Deu sim. Eu poderia usar outro? Cara, não. Sempre que falar em luz, é o modelo de Rutherford-Bohr, o modelo de Bohr, tá? O que mais? Não tem muita coisa mais que ele pode ter falado, não, desse exercício aqui, sabe? Tipo, a gente avaliou, a gente coletou toda a informação bonitinho. A gente poderia estar ligado, né, no foto, então quem sabe a gente deve ter lido antes as alternativas. É uma possibilidade, né? Para tentar melhorar. Perdeu tudo. A única coisa que falta agora é você chegar em casa e você jogar um pouquinho de sal numa chama acesa ali, rapidinho, só para você ver a mudança de cor e explicar isso para as pessoas, né, da sua família. Que legal, né? Galera, valeu. Essa semana foi o modelo, a gente falou de modelos atômicos. Deem uma lidinha na apostila. Qualquer dúvida, pode mandar mensagem ali, pode deixar no comentário, pode mandar no grupo lá do WhatsApp. E nos falamos na semana que vem quando a gente falar de ligações químicas, beleza? Valeu!